Pode acreditar, o filo artrópodo é o maior filo do reino animal. Esses animais são animais espetaculares. Quer saber mais sobre eles? Fica comigo que depois da vinheta nós vamos descobrir os mistérios desses animais. É isso daí, salve, salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma super aula de biologia. Eu sou o professor Arley e o canal é o Biociência. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve, dá um like nesse vídeo, que hoje o nosso assunto é espetacular. Vamos falar de animais extraordinários, que são os artrópodes. O quê? Artrópodes, ou artrópodas, ou artrópodos. Mas o que significa esse nome? Então, nós estamos aqui hoje para te ajudar a compreender os artrópodos direitinho. A palavra artro significa articulado. A palavra podes, podos ou podas, significa pata. Esses animais são animais que possuem patas articuladas. Opa, você também tem patas articuladas? Mas calma, você não é um artrópodo. Você é vertebrado. Lembra? Tem coluna vertebral? Os artrópodos não. Os artrópodos são invertebrados. Tá bom? Então vamos ver o que tem de bom nesse filo. Vamos começar falando sobre as características gerais desse grupo. É o maior filo do reino Metazoa. Apêndices articulados em número par, porque apêndices não são necessariamente patas. A gente pode contar também as antenas, que são articulados. A maior vantagem deste filo é a presença de um exoesqueleto quitinoso secretado pela hipoderme que dá proteção ao corpo do animal. Sabe aquela casquinha que o animal deixa quando ele cresce? Pois é, esse é o exoesqueleto. O exoesqueleto é feito então de uma substância chamada quitina, que é um polissacarídeo, tá? Não confunde com queratina, que é aquela proteína da tua unha, do cabelo. A quitina é um polissacarídeo. E quando o inseto, a aranha ou outro artrópodo muda esse exoesqueleto, ele faz isso para poder crescer. E quando ele atinge a idade adulta, ele para de trocar esse esqueleto. Ele troca o esqueleto? Sim. E veja, esse esqueleto é um esqueleto que está do lado de fora, hein? Não esqueça, ele é exoesqueleto. O nosso é endoesqueleto. E o nosso é feito de cálcio e fósforo. O dos artrópodos não. Tem vantagens nisso? Sim, a vantagem é a proteção do corpo do animal. Mas também existem algumas desvantagens, pois o exoesqueleto acaba limitando o tamanho desse animal. A troca do exoesqueleto é denominado muda ou ecdise. E aquele esqueletinho velho, aquele esqueletinho antigo, ó, que os artrópodos deixam pelo caminho, a gente chama de exúvia. Tá bom? Quem são os representantes, então, do filo artrópodo? Os principais representantes são insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos. São cosmopolita e compreendem mais de 1 milhão de espécies. Bastante, hein? Características embrionárias. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Veja, são bilaterais. Eu posso dividir o corpo em duas partes semelhantes. São celomados. Lembra que celoma é aquela cavidade originada pelo terceiro folheto embrionário, a mesoderme. O celoma é a região do corpo onde ficam os órgãos, na grande maioria dos invertebrados que possuem órgãos. E eles são triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embrionários. Lembra? Ectoderme,
endoderme e, por último, a mesoderme, que é o folheto do meio, que origina o celoma. E eles são também protostômios ou protostômicos. O que isso quer dizer? Que aquela abertura do embrião chamada blastóporo origina nos invertebrados de maneira geral a boca, com exceção dos equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, que são deuterostômios. Todos os outros invertebrados são protostômios. Agora vamos falar um pouquinho dos sistemas. Primeiro vamos começar com o sistema nervoso. Esse sistema nervoso é do tipo ganglionar ventral. Lembra que depois que o sistema nervoso se tornou ganglionar, porque, olha, em quinidários ele era uma rede nervosa difusa. Aí esses neurônios foram se reunindo e formaram gânglios, que são reuniões de neurônios. E aí, plateumintos, nematódios, anelídeos e agora os artrópodos, todos possuem sistema ganglionar ventral. Ser ventral é um padrão dos invertebrados. Lembra, nós, vertebrados, temos o sistema nervoso aqui, ó, nas costas. E eles têm o sistema nervoso na barriga, no ventre. Então, no caso dos artrópodos, eles já possuem um cérebro, né, primitivo, mas é um cérebro, um cordão nervoso ventral, que você está vendo aqui, tá? E pode haver fusão na região torácica com alto grau de cefalização, ou seja, uma cabeça propriamente dita. Depois, nós vamos falar um pouquinho do sistema circulatório. O sistema circulatório dos artrópodos é um sistema circulatório especial. Por quê? Porque ele é chamado de sistema circulatório aberto. Mas como assim aberto? Veja, nos anelídeos, o sistema circulatório era fechado, como é no nosso caso. Ou seja, nós temos um coração e o sangue circula o tempo todo dentro de veias e artérias. Ele nunca sai das veias e artérias, a não ser que você se machuque. Fora disso, ele está sempre correndo dentro dos vasos sanguíneos. Já nos artrópodos, não. Nos artrópodos, veja o que acontece. Você tem aqui um coração, que na verdade é uma estrutura muscular que pulsa. Esse coração, inclusive nos insetos, ele é dorsal. Lembra, no nosso caso ele é ventral, está aqui no tórax, né? E o que acontece? Quando esse coração bombeia o sangue, que o sangue vai por dentro de vasos sanguíneos, chega num determinado momento que ele cai numa cavidade do corpo chamada hemocele, para distribuir os nutrientes pelo corpo desse animal. Isso faz com que o sangue perca um pouco de pressão e a tendência é que o animal seja lento. Você pode me perguntar, mas inseto não é lento? Sim, porque muitos artrópodos desenvolveram um sistema respiratório que compensa esse problema com o sangue. Então o sangue nos artrópodos, ele pode não ter uma função respiratória, como é o caso dos insetos, por exemplo. Né? E aí eles acabam resolvendo esse problema com outro sistema chamado sistema respiratório, né? Que vai auxiliar na distribuição dos gases respiratórios pelo corpo. Então, esse sangue dos artrópodos, eles têm células de defesa, que são os amebócitos, eles podem ter, no caso dos crustáceos, por exemplo, hemocianina, alguns insetos com hemoglobina, mas de maneira geral, então esse sangue cai numa cavidade do corpo chamada hemocele. Então esse é um sistema circulatório aberto, não se esqueça disso. Vamos em frente. Continuando ainda dos sistemas, chegamos aqui então agora no sistema respiratório traqueal, que é o dos insetos. Esse sistema ele acaba levando o oxigênio direto para os músculos, sem precisar passar pelo sangue. Então o sangue nos insetos não tem função respiratória. O sangue nos insetos ele faz a defesa e distribui os nutrientes. Então os insetos conseguem ser rápidos como eles são, por quê? Porque eles apresentam um sistema que joga o oxigênio direto nas células, na musculatura.
Num outro vídeo nós falaremos só de insetos e aí você vai ficar craque nisso. Em relação às aranhas, e os aracnídeos de maneira geral, eles também desenvolveram um sistema bem parecido com o sistema traqueal, só que são membranas que ficam empilhadas uma nas outras, então a gente chama esse sistema de filotraqueal. Ou seja, esse filo vem de folha, é um pulmão foliáceo, é uma estrutura que parece um monte de folhas umas sobre as outras. Então muitos autores chamam de pulmão foliáceo. E por fim, aqui os crustáceos que vivem na água, né? Quem vive na água respira por brânquias, né? Você pode perceber aqui a presença das brânquias com o fluxo de água. Tá legal? Esses são os 3 principais grupos onde a gente deu uma noção para você sobre o sistema respiratório. Nos vídeos que virão, nós falaremos daí especificamente sobre cada um desses grupos. Agora, vamos falar um pouquinho do sistema digestório, que é um sistema completo, ou seja, ele tem boca e ânus. Tá? A partir dos nematóides, onde surgiu o ânus, todos os invertebrados daqui para frente agora vão ter sistema digestório completo. E o sistema excretor, ele é um sistema um pouco diferente daquele sistema que a gente viu em Anelídeo, ou que a gente viu lá nos plateumintos. Lembra? Plateuminto era a célula-flama, nemateuminto ou nematóide era um sistema de tubos em H, e Anelídeo era nefrídeos. Agora não. Agora nós temos os tubos de Malpighi em insetos, a glândula coxal em aracnídeos e as glândulas verdes nos crustáceos. Tá legal? Então, esse sistema excretor é bastante variado e muito importante nesse filo dos artrópodes. Seguindo em frente, agora nós finalizaremos essa parte dos sistemas falando um pouquinho do sistema reprodutor. Esse sistema, então, ele se caracteriza por praticamente não apresentar espécies hermafroditas. A maioria dos artrópodos, a grande maioria, são de sexos separados, ou seja, tem um macho e uma fêmea. Eles são dioicos, lembra? A palavra di significa 2, oico significa corpo, né? Casa. Então, são 2 sexos para 2 corpos, um macho e uma fêmea. A fecundação é cruzada, né, um macho e uma fêmea, e interna. Então esses animais já apresentam um pênis, né, uma estrutura semelhante a um pênis que coloca o espermatozoide lá dentro da fêmea. Existem algumas espécies aquáticas que podem fazer fecundação externa. E o desenvolvimento é variado. Então, nós vamos ver depois, quando formos ver os grupos, como é o desenvolvimento. Ele pode ser direto, indireto. Tá? A gente daí comentará nos próximos vídeos mais especificamente de cada grupo. E, por último, aqui nós vamos falar da classificação dos artrópodos. Antigamente a gente classificava os artrópodos em 5 classes, que eram elas: insecta, crustácea, aracnídeo, quilópodo e diplópodo. Atualmente, essa classificação traz uma nomenclatura de subfilo para esses grupos. Então, nós temos o primeiro subfilo, é o subfilo Trilobita. Esse Trilobita, ele é uma espécie de artrópodo que já está extinto. Nós não encontramos mais Trilobita hoje vivo no planeta. O segundo grupo é o subfilo Hexapoda, que inclui aí insetos, né? E lembrando que os insetos são os grandes componentes do filo artrópoda. O terceiro grupo é o subfilo Chelicerata, que envolve aranhas e escorpiões. E o quarto grupo é o subfilo Crustácea. Lembra? Crustáceo, camarão, lagosta, você conhece bem, né? E, por último, o subfilo Myriapoda, que envolve quilópodos e diplópodos, sendo aí piolho de cobra e lacraia. Tá legal? Hoje, então, nesse vídeo, nós demos só uma noção geral sobre o filo dos artrópodas.
Nos próximos vídeos, então, não perca, falaremos especificamente de cada um dos subfilos. Esses animais são realmente extraordinários. Hoje nós vamos ficar por aqui, eu vou, mas eu volto. Mas antes de eu ir, não se esqueça, vai lá, se inscreve, dá um like no vídeo, tá bom? Tchau, galera, até a próxima!